Para quem não me conhece, meu nome é Pamela Vitório e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu decidi falar sobre artigo científico, tá? Então eu vou começar falando o que é um artigo científico, porque como eu vou abordar o artigo científico, precisa saber que você tenha ciência do que é um artigo científico. Segundo as normas da ABNT, o artigo científico eu vou ler aqui, tá? O artigo científico é uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, assim, o artigo científico, baseado nessa descrição das normas da ABNT, ele é baseado através de pesquisas, tá? Conforme a descrição da ABNT, podemos dizer que o artigo científico ele é baseado através de pesquisas, tá? Então é muito importante você ter essa noção, que você vai precisar pesquisar para que você consiga fazer um artigo científico. O artigo científico ele é muito utilizado para profissionais e pessoas que fazem graduação, tá? Que é a faculdade ou universidade. O artigo científico ele é muito utilizado, tá? Para o aprendizado das pessoas, tá? E principalmente ele é muito importante para que as pessoas não espalhem informações falsas, tá? Que é o fake news. O que está acontecendo muito ultimamente, que as pessoas estão espalhando qualquer tipo de informação sem um pingo de conhecimento, tá? Então, o artigo científico, ele é importante por causa disso, tá? O artigo científico, ele é baseado através de pesquisas e ciência. Então, você precisa ter um pouco de noção e por causa disso, ele é importante no aprendizado e para que as pessoas não tenham essa possibilidade de espalhar algum tipo de informação falsa. E o artigo científico, ele é formatado nas normas da ABNT. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo somente sobre as normas da ABNT aqui no canal. Outra coisa muito importante que você precisa ter noção, já que estamos falando de artigo científico, é o plágio. Então, o que é o plágio? O plágio, a gente faz isso muito no ensino fundamental, que é o quê? A gente copia um texto, ou copia uma parte do texto, ou pega uma imagem, um gráfico, alguma coisa de outro local e não coloca de onde aquele artigo veio, aquele texto, aquela imagem veio. Então, assim, se você copiar um texto ou uma parte do texto, ou pegar uma imagem, uma música, ou qualquer outra coisa do tipo, e não colocar de que local você pegou e de quem escreveu aquele texto, ou aquela parte do texto, ou quem tirou aquela foto, é considerado plágio. E por que é importante a gente colocar de que local a gente pegou aquele texto, aquela imagem? Porque, gente, a gente precisa colocar o nome daquela pessoa porque a gente está valorizando aquele trabalho, tá? Porque a gente não perdeu tempo fazendo pesquisa que aquela pessoa fez, a gente não perdeu, a gente não ganhou tanto conhecimento fazendo aquela pesquisa que aquela pessoa fez. Então, assim, a gente precisa valorizar o trabalho daquela pessoa. Então, por este motivo, a gente coloca o nome. E também a gente precisa ter ética profissional. Então a gente precisa sim colocar o nome de quem do texto, se a gente copiar e colar, a gente precisa sim fazer referência daquele texto, tá? E porque também plágio é crime, tá? Muitas pessoas não sabem, mas plágio é crime. Então, assim, não queira ser um criminoso, gente. Não queira. Já que vocês já entenderam o que é plágio e o que você não pode fazer, tá? Agora vamos voltar na parte do artigo científico. O artigo científico, ele pode ser qualitativo e quantitativo, tá? O qualitativo
é a coleta de dados em narrativas. Exemplo, uma entrevista, né? Ou um questionário, por exemplo. O quantitativo é tipo com dados, né? Tipo contas, cálculos e tudo mais, né? Tem números. O quantitativo. Existem vários tipos de procedimentos. Irei citar 2 aqui nesse vídeo, tá? Primeiro, pesquisa bibliográfica. Essa pesquisa bibliográfica, você vai fazer uma pesquisa, vai estudar os dados ou de um artigo científico ou de um livro para você vai pesquisar para colocar no seu artigo científico, por exemplo, tá? Então você vai fazer uma pesquisa, você não vai copiar e colar, você vai fazer uma pesquisa para que você tenha uma opinião para que tenha no seu artigo científico. Segundo, pesquisa de levantamento de dados. A coleta de dados ela é feita através de entrevistas, tá? Ou questionários. Então, vou dar um exemplo para que fique bem claro. Na época de eleição, tem pessoas que fazem pergunta: fulano, você vai votar em qual candidato? Aí a pessoa fala. Aí você anota lá. No final, eles fazem um levantamento de dados para ver qual é o eleitor que tem a maior probabilidade de ganhar aquela eleição. Então, o levantamento é feito dessa forma. Então, qual é a estrutura de um artigo científico? Ela pode conter, tá? Tem algumas informações aqui que é obrigatório, como o título, é o nome do autor, né, que fez o artigo científico, mas tem algumas que podem ter ou não, tá? Depende do artigo científico. Pode conter título, identificação dos autores, epígrafe, resumo e abstract, palavras-chave, introdução, resumo, material e métodos, análise de resultados, discussão, conclusão e referência bibliográfica. Então, é importante, tá? Vocês terem essa noção de que pode ou não conter, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.